Fala família Palmeiras, vamos lotar aí o estádio Barueri aí para a gente ter essa força aí no clássico domingo contra o Corinthians. Um abraço. Mano, quando surge o Alviverde, a gente surge aqui com mais um vídeo, a imprensa, claro, né? Falando aí do Verdão, falando desse derby, a gente vai ver tudo que eles falam e estão falando bastante, tá? Flaco Lopes, Estevão, o pessoal tá aí impressionado com o Palmeiras invicto também, é o time da Série A que tá há mais tempo sem perder. Meu amigo, vem desde aquele jogo contra o Flamengo lá, né? Aquele fatídico 3-0 pro Flamengo no Maracanã, o Palmeiras não perde desde então. E muito bem, tá começando bem o ano, tá me lembrando algo aí, tá me lembrando 2022, não tá te lembrando não? O Palmeiras começou também voando muito bem em 2022 e naquele ano ali perderam apenas, se eu não me engano, 7 partidas. 7 partidas, né? E eu acho que contou até o jogo do Chelsea lá, que foi perdido na prorrogação e que na verdade era da temporada de 2021, né? Mas tudo bem. Olha só o que eles estão falando aí desse derby. Informações do Palmeiras, do Abel Ferreira com o Vinícius Nicoletti. Abraço a todos que acompanham o Sport Center. O Palmeiras leva uma dúvida para o clássico do final de semana contra o Corinthians. É Rafael Veiga, que ficou fora do jogo contra o São Bernardo com conjuntivite. Ele participou do treinamento nesta sexta-feira. O Palmeiras, claro, espera contar com seu principal jogador, mas depende da evolução do tratamento. Desfalques certos do time alviverde para esse confronto contra o Corinthians. Mike, o Bruno Rodrigues e o Dudu, que continua de fora. Esse será o 12º derby sob o comando do técnico Abel Ferreira, desde que ele chegou ao Palmeiras no final de 2020. E são números impressionantes. Só perdeu uma vez em 2021 com time reserva. No mais, 6 vitórias e 4 empates. O que eu posso dizer do Corinthians é que é um clube histórico. Apesar de sermos grandes rivais, nós precisamos um do outro. Tem um treinador novo que está-se a adaptar, os jogadores estão... 2 vitórias dá muita confiança a uma equipa. É um derby, nós sabemos como é que são os derbys. O Corinthians é um time muito bom, né? Como todos sabem. É outro gigante de São Paulo. E como o Abel fala, a gente ganhou ontem, mas tem 24 horas para poder treinar de novo, para poder trabalhar. E o Abel sabe muito bem o que vai ser preciso para ganhar o Corinthians. E eu creio que ele vai fazer a melhor escolha, vai fazer o que for preciso para o time ganhar. E também agradeço também a Deus por estar jogando mais um derby, por estar participando de mais um clássico desse jeito. E espero que a gente possa ganhar com a nossa torcida no Barueri. O Palmeiras defende uma invencibilidade de 13 jogos. Não perde desde o final da temporada passada. Nesse ano de 2024, são 8 jogos de invencibilidade. O time alviverde também não perde para o Corinthians desde o final de 2021. Nesse período, 6 jogos com 4 vitórias do Palmeiras e 2 empates. Tá aí, então, é um Palmeiras que vem de anos, né, com bons resultados, com o Corinthians que oscila muito, então é até natural que a gente veja um retrospecto de um Palmeiras vencendo muito mais o Corinthians. Agora, tem uma coisa para essa semana, é um Corinthians também, apesar de um Palmeiras muito sólido, que a gente não imaginava que estaria com um ânimo tão bom neste momento, André Kfouri, porque até pouco tempo era terra arrasada no Corinthians, e isso parece que está ficando para trás. Em relação ao que se via no momento em que a diretoria do Corinthians decidiu trocar a comissão técnica, foram 2 jogos, mas foram 2 vitórias, foram 2 apresentações dignas, talvez até mais do que dignas, no caso do Corinthians, contando também com os adversários que o Corinthians enfrentou, a Portuguesa em casa e o Botafogo de Ribeirão Preto no meio da semana no interior. E a situação mudou, não é aquela coisa assim, o Corinthians é uma coisa completamente diferente agora, então não. Mas as coisas estão indiscutivelmente melhores em termos de ideia de jogo, aquilo que os jogadores entram em campo para fazer. O Yuri Alberto fez 2 partidas que eu imagino que tenham servido para que ele recuperasse um pouco da confiança que ele vinha perdendo desde o ano passado. Não acho que ele seja um jogador completamente resgatado, mas ele pode estar a caminho disso. E às vezes essas coisas acontecem rapidamente mesmo. Se perde a confiança com a mesma velocidade, é uma coisa talvez instantânea, com que se recupera esse tipo de crença na própria capacidade de um jogador para entrar em campo e fazer o seu melhor.
Então as coisas se equilibraram um pouco. É indiscutível que o Palmeiras é favorito. O momento no derby é palmeirense já há algumas temporadas. Isso é claríssimo, não é nenhuma questão de vamos analisar bem. Não, não. O Palmeiras é favorito contra o Corinthians, mas o favoritismo no futebol, ele é uma coisa que serve para a gente conversar aqui e depois levar em conta quando falar sobre o que aconteceu no jogo. Durante o jogo, a bola pede outro tipo de análise e outro tipo de respeito. Pois é, ainda mais em clássico, né? Ainda mais em um Corinthians e Palmeiras. Bom, Rafael Claus vai apitar essa partida, André Kfouri. E a gente olhando pelo lado do Palmeiras, o Abel Ferreira em 14 jogos contra o Corinthians, uma derrota apenas. Ou seja, é um absurdo como consegue jogar bem quando tem o seu principal rival ali na frente. Ele fala sobre isso, né? O Abel é respeitoso com os adversários do Palmeiras, mas quando ele menciona os principais rivais, né? São Paulo, Santos, Corinthians, você percebe no tom de voz, você percebe nas palavras que ele usa, que é uma ocasião especial e ele é um treinador que respeita essa história, ele sabe muito bem onde ele está, é verdade, já está aqui no Brasil, em São Paulo, como técnico do Palmeiras há um bom tempo, mas ele, em todos os momentos, mostrou que sabia onde estava pisando e mostrou que tinha exata noção do significado das coisas para o torcedor palmeirense. E quando há um encontro com o Corinthians, as coisas são diferentes. Eu disse para ele que eu duvidava que os caras fossem liberar ele. E aí... Não. Brasileiro? Brasileiro. Seu fofoqueiro. Do Sul? Não. Eu só vou contar pra minha sogra. Do Sul não, é pior. Aí ferrou. Então foi 17... Olha, é bomba, hein? 17... Paulista. É bomba, é paulista. 17, 18, 19... 3 anos e lá... 3 anos, vou botar quase 3 anos e meio, cara. 3 anos e meio. E hoje, o que é o Veiga no Palmeiras? Então, assim... Acho que o Eduardo Menezes precisa entender isso. Não, e assim, óbvio que isso não serve para todos os jogadores. Claro. Óbvio, vai ter jogador que vai vir que não vai vingar. O Tabata veio, já foi. O Merentiel veio, já foi. O Merentiel só foi liberado por causa da quantidade de estrangeiros do outros Palmeiras. Já vieram. Porque acho que o Abel também não queria liberar o Merentiel. E não ficaram. A Tuesta já foi. E tem um senhor técnico para avaliar isso. Então, quem assim, tem que ficar e quem não tem que ficar. Não é qualquer um que tá ali. Assim, as pessoas acham que o cara olha um jogo do Flaco e traz o cara. Eu posso falar assim, porque... Pior que as pessoas acham realmente mas isso. Eu posso falar porque eu tive lá no Palmeiras. Antigamente era assim. Antigamente... Eu tive lá no Palmeiras jogando 7 anos e depois, quando me formei em administração, eu precisava fazer um estágio de 300 horas. E eu fiz no Palmeiras. Então, passei por todos os departamentos. Inclusive, na minha época, tinha uma análise de desempenho, que eram 2 pessoas. Hoje são, sei lá quantas. E aí, desmembrou... E agora tem análise de desempenho e análise de mercado. São setores diferentes. A análise de desempenho fica lá entre a sala do Abel e do vestiário, e a análise de mercado fica entre a sala do Cícero e do Anderson Barros. E eu tive lá com eles também. Tive com o Cícero, tive com o Anderson e tive com o Lucas, que está no Flamengo hoje, e com o Dias, que são da análise de mercado. Hoje é o Dias. E eu fiquei com eles lá na sala, durante um dia, em cada setor. E eu vi como é que é o processo. Cara, é que assim... Os caras trabalham, hein? Sim, no futebol, principalmente no Brasil, o futebol, todo mundo acha que não tem futebol. Porque a gente se autodenomina país de futebol. E aí eu vejo as pessoas falando, mas como é que contrata o cara? Deve ter visto, eu vi o... Cara, são muitos jogos analisados em vídeo, são muitos jogos analisados em loco, são um tempo grande de observação. Aí depois que o Breno falou, o cara vem pra cá, o Flaco tá, usando o exemplo do Flaco, ele tá aqui há quanto tempo, né? Quantos treinos e quantos jogos o Abel e a comissão técnica já viu ele em loco? Então, cara, não é possível. Jogador jovem. Não é possível. Então, assim, óbvio que vão ter jogadores que não vão se desenvolver, mas vamos acreditar um pouco no trabalho também de quem é especialista, né? Porque senão, quem tá de fora aqui, que nunca trabalhou com futebol, que é farmacêutico, bancário, advogado, e entende tanto futebol, esse cara é um gênio e ele teria que estar dentro do clube, porque sem embasamento nenhum ele consegue determinar as coisas. O cara custou 50 milhões por 60%. Vamos supor, tudo bem. E ano passado mandassem o Flaco embora. O River quis, não ia pagar os 50 milhões de 60%, levou o Flaco. O que o Palmeiras faz? Quem joga ali? Quem é melhor? Né? E o investimento, e o dinheiro do clube? Cara, o futebol tem que parar de ser uma terra de ninguém. É mais ou menos isso. Ô, Biri, eu não vou dizer que não acontecem erros, acontecem erros. Pode pagar 100 milhões e dá errado. Sim, mas calma. Mas é isso que eu ia questionar e que eu ia colocar aqui para jogar uma pimentinha para vocês. Aí é o seguinte, né, que o ano passado todo a confusão era para cima da Leila. Contrata, não sei isso, contrata.
E eu sempre falei aqui, existe um diálogo entre Cícero, Anderson, Abel, né? Existe um diálogo entre eles. Eu sempre fui um questionador em relação a isso. De contrata. Se a produção conseguir, faz uma lista aí de, sei lá, de quando o Anderson chegou, de quando a Leila assumiu, quanto o Palmeiras gastou em contratação. Faz uma lista. O que eu quero dizer é isso. Porque, assim, só que o perfil é diferente, não é aquele cara que chega e... O perfil técnico quer. E é a política que foi desenvolvida através, como eu estou dizendo aqui, sobre a definição de metas. Como é que tu critica? Como que você... Então, mas tá dando o que eu quero dizer é o seguinte, eu falei aqui, eu defendi, assim, eu acho que o Palmeiras é o exemplo para ser seguido. Você não pode criticar o Palmeiras, achar que o Palmeiras precisa contratar. Não, o Palmeiras nos últimos anos vem conquistando tudo. De que maneira? Dessa forma, apostando em trabalho bem feito em relação a pesquisas de jogadores, avaliação técnica. Pode questionar, né, Zé? Mas tem que dar um... baseando muito sobre o trabalho do Abel. Todos os jogadores foram contratados para serem desenvolvidos, com exceção do Arthur e do Richard Rios, que chegaram para substituir o Scarpa e o Danilo, que foi pedido do Abel de imediato. Né? Eu quero jogadores que tragam para mim o resultado de imediato, porque eu não posso desenvolver. Eu perdi dois jogadores importantes. O que eu questiono a Leila, o ano passado, foi massacrada por isso. Tinha que contratar, você lembra ou não? Tinha que contratar. A Leila foi muito mal numa entrevista. Não, mas na entrevista... Na gestão eu discordo quando as pessoas falam que ela foi mal quando ela falou do avião. Para que contratação? A gente tem um avião aqui. Do avião. Aí saiu da boca dela, aí é o problema. Tem algumas coisas... Mas, William, aí são os cortes, William. Entendeu? Depois ela fala, eu tô brincando. O corte é fogo. Ela tem que tomar cuidado. Agora, tem que tomar cuidado o que eu defendi, continuo defendendo e vou defender até o fim, é o seguinte, que sejam justos. E aí a questão até, por exemplo, do Abel. O Abel, o discurso que ele fez, porque ele tem tamanho para isso. Porque o que o Abel fala hoje, eu acredito que a torcida do Palmeiras vai respeitar. Se o Abel tivesse... Sim, porque ele já provou. Se o Abel tivesse no meio do campeonato, fala assim, olha, nós iremos contratar... Eu falei para... Tem aí a entrevista dele no final do jogo, no final do ano passado, quando ganha o título. Olha, eu falei para a nossa presidente não contratar jogadores de 40 milhões, 50 milhões por causa dos nossos funcionários. Porque se vai contratar jogadores de 40, 50 milhões e os nossos funcionários não receberem, então vamos trabalhar dessa forma. Eu acho que ele poderia ter feito esse discurso, quando a torcida veio bater no Palmeiras, especialmente na Leila. Por quê? Porque você gera uma série de insatisfações. Você pode criar situações dentro do grupo, dentro do elenco, situações em que você pesa, por exemplo, a vida de um jogador, porque se você não contrata, você começa a pegar um jogador de mira que às vezes não dá certo, e aí nós vamos ver Flaco Lopes, Rony, todos esses jogadores, o próprio Flaco Lopes, nós temos aqui o Eduardo Menezes, que já falou que tinha que ter, né, dentro da barca, o Flaco Lopes teria que ir lá. Teria que ter ido embora. Tem muitas coisas que eu acho que o Abel, nesse sentido, eu acho que o Abel poderia ser esse porta-voz do trabalho. Falar, olha, estamos aqui trabalhando justo. Eu acho que ele já falou em algumas, mas que ele fosse um pouco mais claro nesse sentido. Teve momentos que o Abel pediu reforço também, então... Ficou meio... Assim, teve um momento de desalinhamento de discurso. Isso. Ou pelo menos de externar o discurso, sabe? Mas aí é o seguinte, né? Então você trabalha quieto. Você trabalha quieto. Escutando, teve esse desalinhamento. Porque se a comunicação não foi boa, né? Porque se você acertou desde o começo do ano que você vai trabalhar quieto, quando você toma uma porrada, quando você se sente pressionado, você vem e joga para a torcida, aí ontem o Abel até brincou na coletiva. Ele elogiou o Anderson Barros, elogiou o trabalho de todos. Falou assim, apesar de às vezes ele não fala trazer, muito bem do Anderson. Ele não trazer os jogadores que o técnico quer, mas ele é muito bom e tal. Todo mundo fala muito bem do Anderson. E o Anderson assim, muito importante no dia a dia também. Não tem para não dizer... Pode ter, mas eu não conversei com ninguém que não tenha me falado só coisas positivas. Ele não faz questão de aparecer, né? Não, nenhuma. Isso prejudica ele, viu? Isso prejudica ele. Sim. Porque a comunicação hoje é muito. Tem outros diretores que se comunicam muito bem e que não são com a tão carinha bons ali, quanto, né? mas a retórica é boa. O Anderson só é lembrado quando o Palmeiras toma alguma porrada, alguma coisa. Você tem que contratar diretor. Não contrata. O que é uma injustiça. E eu achei legal o Abel. Que é uma baita injustiça. Quando o Palmeiras foi campeão, ele falou do Anderson. Falou. Ele falou de todo mundo. Porque é um cara muito importante no dia a dia, nesse trabalho que o torcedor não vê, né? É um trabalho silencioso. Ele falou de todo mundo. Eu uso sempre o exemplo da primeira Libertadores que o Palmeiras ganhou. O Palmeiras vindo de um projeto desde 2013, né? Conquistou brasileiro,
Copa do Brasil, outro brasileiro. E aí tu tem que ver se o preço que tu gastou vale a pena pelos títulos. Eu acho que sim. O investimento que foi feito vale pelos títulos. Só que aí começaram a criticar o Anderson. O Anderson vendeu 200 milhões e pegou 50 para montar o time. Foi campeão da Libertadores. Exatamente. Se comparar investimento olha quanto título, entrou no clube. Mas o torcedor não vê isso, né? Mas é que eu falo, comunicação. Comunicação. O Palmeiras ganha todo ano. Olha a situação dos times paulistas. Corinthians ultra endividado. São Paulo ultra endividado. Santos, então, ultra igual para o Palmeiras. Exatamente. Palmeiras sobe. Mas o time está num contexto mais ou menos parecido. Olha isso. E o torcedor de São Paulo critica a diretoria que endividou. E o torcedor do Palmeiras às vezes critica a diretoria que não gasta mais. Que não gasta, exatamente. A gente só vê o problema depois que ele acontece. Mas é muito por conta do perfil da contratação. Porque eu acho que o torcedor do Palmeiras ele espera, no momento, contratação de impactos. Do aeroporto. Mas como é que tá dando certo? Será que não vale um voto de confiança, não? Com o perfil que o Abel Ferreira tá? Como é que o Atlético Paranaense, quando vendeu Renan Lodge, vendeu Guimarães, ele entrou 300 milhões e tinha um amigo meu que era diretor lá. Os caras desceram a porrada que tinha que contratar, entrou 300 milhões, gasta 200 pelo menos. Aí, conversando com ele, ele falou, pô, se nós chegamos com essa linha de trabalho, por que nós vamos mudar agora, cara? Não, nós vamos continuar, mas tá com dinheiro. Azar, estamos com dinheiro, mas vamos continuar com os nossos princípios. E é isso. Não é bom, né? Não, azar dizendo assim, que nós não vamos gastar, nós vamos continuar com os nossos princípios. Já que você citou os outros... Meu, só quero saber uma coisa, cara. O que é que você pensa que vai acontecer nesse jogo aí, hein? Você acha que vai ser vitória do Palmeiras de goleada, vitória de 2 gols de diferença, 3 gols de diferença? Vai ser a vitória simples? Vai dar empate? Ou será que um infortúnio vai acontecer com a gente? Coloca aí, eu quero saber a sua opinião. Espero nos próximos vídeos aí. Avante, palestra.